Existe um personagem na Bíblia que aparece de forma extremamente misteriosa. Ele surge do nada, sem qualquer explicação sobre sua origem, sem genealogia e sem passado conhecido. Mesmo assim, ele recebe honra de um dos homens mais importantes das Escrituras, Abraão. Seu nome é Melquisedeque. Poucos versículos falam sobre ele, mas esses poucos versículos levantaram uma das maiores perguntas da teologia bíblica. Afinal, quem era Melquisedeque? Algumas pessoas acham que o Melquisedeque seria Jesus mesmo, que já estava ali encarnado na época de Abraão. Outros pensam que não era Jesus, que Melquisedeque foi o rei, primeiro rei da cidade de Jerusalém. A história começa no livro de Gênesis, capítulo 14. Nesse momento, Abraão havia acabado de enfrentar uma grande batalha. Alguns reis haviam invadido cidades da região e levado muitas pessoas como prisioneiras, incluindo Ló, o sobrinho de Abraão. Determinado a salvá-lo, Abraão reuniu seus homens e partiu para o combate. Contra todas as probabilidades, ele venceu os exércitos inimigos e conseguiu resgatar seu sobrinho e todos os prisioneiros. Depois dessa vitória inesperada, Abraão estava retornando da batalha. Foi nesse momento que algo surpreendente aconteceu. Um homem apareceu para encontrá-lo no caminho. Esse homem não era um soldado, nem um rei comum. O texto bíblico o apresenta com um título extremamente incomum. Ele era Melquisedeque, rei de Salém. Mas não apenas isso, ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Essa combinação era extremamente rara no mundo antigo. Normalmente, reis governavam cidades e sacerdotes cuidavam dos assuntos religiosos. Mas Melquisedeque ocupava os dois papéis ao mesmo tempo. Ele era rei e sacerdote. Ao encontrar Abraão, ele trouxe algo simbólico: pão e vinho. Depois disso, ele pronunciou uma bênção sobre Abraão, dizendo que o Deus Altíssimo havia entregado os inimigos nas mãos dele. O que acontece a seguir é ainda mais surpreendente. Abraão, que mais tarde seria conhecido como o pai da fé e patriarca do povo de Israel, faz algo inesperado. Ele entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia conquistado na batalha. Esse gesto mostra que Abraão reconhecia a autoridade espiritual daquele homem misterioso. Mas aqui surge o grande enigma. A Bíblia normalmente apresenta detalhes sobre a origem das pessoas importantes. Quase sempre sabemos quem eram seus pais, de qual família vieram e qual era sua linhagem. Com Melquisedeque, isso não acontece. O texto simplesmente o apresenta e depois ele desaparece da narrativa. Nenhuma informação sobre seu nascimento é dada. Nenhuma informação sobre sua morte aparece. Não sabemos quem foram seus pais, nem de qual povo ele veio. Para muitos leitores, isso levanta uma pergunta inevitável. Por que alguém tão importante aparece de forma tão misteriosa na Bíblia? O próprio nome Melquisedeque já carrega um significado profundo. Ele vem de duas palavras antigas. A primeira é Meleque, que significa rei. A segunda é Tzedek, que significa justiça. Portanto, o nome Melquisedeque pode ser traduzido como Rei da Justiça. Esse título é extremamente poderoso e aparece em vários contextos bíblicos ligados à ideia de governo justo. Além disso, ele também é chamado de Rei de Salém. Muitos estudiosos acreditam que Salém era a antiga Jerusalém. Durante muitos séculos, Melquisedeque desaparece completamente da narrativa bíblica. Nenhum outro texto fala sobre ele diretamente. Mas então, algo inesperado acontece cerca de 1000 anos depois. No livro dos Salmos, o rei Davi escreve um salmo profético que surpreende muitos estudiosos. No Salmo 110, aparece a seguinte frase: Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Essa declaração levanta uma nova questão. Como alguém poderia ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque se ele aparece tão pouco na Bíblia? Que ordem sacerdotal era essa?
Séculos depois, o Novo Testamento volta a falar sobre esse personagem misterioso. No livro de Hebreus, Melquisedeque recebe uma descrição ainda mais intrigante. O texto afirma que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Essa descrição fez muitos estudiosos refletirem profundamente sobre sua identidade. A partir dessas informações, surgiram várias teorias sobre quem poderia ter sido Melquisedeque. A primeira teoria afirma que ele era simplesmente um rei histórico de Jerusalém. Nesse caso, Melquisedeque seria um governante antigo que também servia como sacerdote do Deus verdadeiro. Outra teoria sugere algo mais incomum. Alguns estudiosos antigos acreditavam que Melquisedeque poderia ter sido um ser angelical enviado por Deus. Mas existe uma terceira teoria que talvez seja a mais fascinante de todas. Alguns teólogos acreditam que Melquisedeque poderia ter sido uma manifestação de Cristo antes de seu nascimento na Terra. Essa ideia surge porque muitas características de Melquisedeque parecem apontar diretamente para Jesus. Ele é Rei da Justiça. Jesus também é chamado de Rei Justo. Até mesmo os elementos de pão e vinho usados no encontro com Abraão lembram algo muito importante no cristianismo: a ceia que Jesus estabeleceu com seus discípulos. Por causa dessas conexões, alguns estudiosos acreditam que Melquisedeque pode ter sido uma aparição pré-encarnada de Cristo. Outros, porém, acreditam que ele foi apenas um símbolo profético que apontava para Jesus. Independentemente da teoria, uma coisa é clara no Novo Testamento: Melquisedeque se torna uma figura que representa um sacerdócio superior ao sacerdócio tradicional de Israel. Melquisedeque continua sendo um dos maiores mistérios das Escrituras. E até hoje muitos continuam se perguntando: quem realmente foi Melquisedeque? Para ficar por dentro de mais mistérios da Bíblia, siga Códigos da Bíblia.